Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um fim de semana para falar das coisas dele, do nosso Deus, das coisas do querido Espírito Santo, das coisas do grande Jesus. Mas todos sabemos, eu e você, que as frases de Jesus são sempre impactantes. E a palavra do Senhor Jesus é como uma espada. E hoje essa espada entrou no meu coração. E eu quero, talvez, te peço perdão, pedir a graça do Espírito Santo para que essa espada também entre no seu. Jesus explicando para Pedro sobre o que é ser dependente, o que é realmente seguir a ele, ele explicou uma situação na qual ele dizia que quando você é jovem, você vai para onde você quer, você faz o que você quer, você executa aquilo que você quer. Mas quando você já está velho, você estende a mão e pede ajuda. As pessoas vão te vestir e vão te levar para onde você não quer ir. Ok, que forte, não? Vão te levar para onde você não quer ir. Quando? Essa é a primeira pergunta que eu e você temos que fazer. Quando? Quando é esse tempo que Jesus fala que vão nos levar para onde a gente não quer ir? Quando nós perdermos as nossas forças. Quando nós ficarmos velhos ou quando nós estivermos estendendo as mãos para pedir ajuda. Ou seja, nós seremos levados para um lado e para o outro, para lugares que nós não queremos ir, quando chegar a nossa necessidade, quando chegar a nossa dependência. Ou seja, todos, eu e você, temos necessidades físicas, humanas e espirituais de serem supridas. Quando nós mesmos não conseguimos mais suprir essas necessidades, nós ficamos vulneráveis, passamos a ser dependentes de pessoas que possam nos ajudar. E a Bíblia, lá no Salmo 90, fala assim que a nossa vida, ela passa rápido e nós voamos. E eu e o meu irmão agora estamos vendo o meu pai com 90 anos, um homem forte, lindo, bonito, necessitando de ajuda. Por quê? As forças físicas do meu pai estão começando a acabar, ele está passando a ter certas dificuldades, está tendo dificuldades de entender algumas coisas, e como todas as pessoas dependentes, como meu pai é e estava até alguns dias atrás, passa a ser, como diz a Bíblia, alvo de pervertores que acabam usando da nossa vulnerabilidade para sacar proveito. Ou seja, quando Jesus diz, te levarão aonde você não queria ir, onde você não quer ir, aonde você não quer estar, significa que, a partir desse momento, você e eu estamos tendo necessidade e o tempo da nossa independência se foi e agora chega o tempo da dependência. E quando somos dependentes, alguém toma o controle da nossa vida. Alguém vai fazer aquilo que nós já não queremos fazer, mas que é o melhor para nós. É isso que acontece com Jesus quando ele explicava para Pedro. Você quer ser servo do Senhor? Então a partir de hoje você vai depender de mim e vai fazer só o que eu quiser. E é por isso que tem muita gente que se revolta contra Jesus, porque não quer aceitar essa dependência. Então quando Jesus diz, te levarão para onde você não quer ir, quem será levado então? Serão levados por Jesus? Serão levados por outras pessoas? Aqueles que precisam de ajuda, aqueles que estão fracos, aqueles que estão indefesos, aqueles que estão vulneráveis, aqueles que já não conseguem fazer as coisas como faziam antes. Mas essas pessoas, quando nós impomos regras e dizemos assim, te levarão para onde vocês não querem ir, disse Jesus, Jesus estava querendo, inclusive, ensinar a quem vai levar. Por quê? Se ele fala, te levarão, ele sabe que alguém vai levar aquele que está necessitando de ajuda. E eu e você, que hoje podemos estar numa situação de ajudar a outros, temos que entender, eu e o meu irmão, eu e a minha mulher, o meu irmão e a sua esposa Rita, temos que entender, as minhas filhas, as filhas do meu irmão, que nenhuma regra deve ser imposta, porque as regras impostas não são agradáveis.
Assim como Jesus não impõe a regra do Evangelho, ele deixa que o Espírito Santo nos convença da justiça, do juízo, do pecado. Eu e você, quando nos dispomos a levar alguém, a ajudar alguém e dizer, eis-me aqui, eu vou ajudar o meu pai porque eu quero honrá-lo. Eu vou ajudar o meu pai porque ele me honrou a vida toda. Eu vou ajudar essas pessoas que precisam de ajuda porque eu estou disposto a ajudar. Eu tenho que entender que a minha ajuda não é algo forçado. Porque aquela pessoa está precisando de ajuda, ela não está precisando de um carrasco. Aquela pessoa está precisando que está vulnerável, ela está precisando de um apoio. Porque Jesus diz, quando for mais velho e estenderes a mão, te levarão por lugares para onde você não quer ir. Ou seja, nós temos que entender que as pessoas mais fracas e vulneráveis estão levantando as mãos e nós, nesse momento, temos que escolher se vamos ser servos de Deus ou não. É hora de, mais uma vez, fazer como o meu pai, que durante toda a vida cuidou do seu pai, da sua mãe, das suas 2 tias e da minha mãe, por anos e anos da sua vida, honrando aqueles que necessitavam, honrando aqueles que precisavam, e hoje chegou o momento do meu pai entender que é tempo dele ser ajudado. Porque aquele que cuidou de mim e do meu irmão, aquele que, como as minhas filhas, eu e a Lucy, o Ronaldo e a Rita cuidaram das suas filhas, é tempo agora da pessoa que vai ser ajudada, que vai ser levada para um lado e para o outro, entenda que Deus nunca vai abandoná-lo. Por quê? Deus coloca anjos nas nossas vidas. Nesse momento que eu, a Lucy, o Ronaldo e a Rita não estávamos perto do meu pai, nós vimos como apareceram anjos na vida do meu pai. Meu pai foi atacado por pervertores e surgiram os anjos de Deus. Um com cadeado, o outro indo no banco, o outro ajudando, o outro cuidando, o outro dando dinheiro, o outro abençoando, o outro fazendo um carinho, o outro vindo visitar. Isso são anjos que Deus levanta para aqueles que necessitam de ajuda, aqueles que levantaram a mão. Então, eu e você teremos que tomar cuidado, porque nesse momento de vulnerabilidade, onde as pessoas necessitam de ajuda, Satanás é tão mau que ele utiliza esses momentos para nos maltratar e maltratar aqueles que nós vamos ajudar. Primeiro, a gente tem que entender que as mudanças de rotina são terríveis. As mudanças de rotina são terríveis. E a quebra de rotina na vida de alguém que está mudando os seus hábitos, que vai mudar os seus hábitos através da nossa ajuda, pode causar depressão. Mas não é isso que o Senhor quer. E ele fala, cuidado com as mudanças de rotina. Que eu e você temos que entender que na vida tudo tem um tempo. E essas pessoas que necessitam de ajuda agora, que estão vulneráveis, que estenderam a mão para o Senhor, e o Senhor nos enviou porque nós dissemos, eis-nos aqui, nós temos que entender que o tempo da pessoa vulnerável é diferente do meu tempo. O tempo da pessoa que necessita de ajuda é diferente, o discernimento é diferente. A Bíblia fala que essas pessoas já têm dificuldade de compreender as coisas por problemas físicos, mentais, espirituais. Então eu e você, se nós conseguirmos fazer isso, tomarmos cuidado com as rotinas, com as mudanças de rotina, se nós entendermos o tempo da pessoa que necessita de ajuda, se nós conseguirmos fazer com que a pessoa que nós vamos ajudar, que vai para um lado que ela não gostaria de estar, que ela ainda é útil, que ela ainda não é um peso para nós vamos ser bênção. E o Senhor quer que eu e você sejamos bênçãos, porque nós temos que falar para essas pessoas que necessitam de ajuda, que elas hoje, os seus cabelos brancos, a sua fraqueza, mostram guerras que elas viveram que nós não vivemos. Então, nesse momento que eles estão estendendo as mãos, seja o meu pai, que agora estende a mão para mim, para o meu irmão, para as nossas esposas, para os nossos filhos, nós temos que entender que Jesus quer que eu e você nos dispomos, que nós reconheçamos o valor daqueles a quem nós vamos ajudar. É impossível que nós não reconheçamos o valor dos nossos pais e os abandonemos. Eu e o Ronaldo não vamos abandonar os nossos pais nunca. Nosso pai nunca, porque nós deixamos até agora porque ele estava bem. Mas nesse momento chegou o tempo do meu pai entender que é hora dele ser ajudado. Chegou o tempo que aqueles que não são mais dependentes, estão em dificuldades, precisam entender que quando estendem a mão para o Senhor envia anjos. Mas eu e você, para sermos anjos
das pessoas que necessitam de ajuda, eu e o meu irmão, as nossas esposas, para entendermos que nós precisamos ser anjo na vida das pessoas, nós temos que pedir para que Deus nos dê sensibilidade. Eu e o meu irmão precisamos ter sensibilidade, você precisa ter sensibilidade. Nós estamos aqui, 60 anos, estamos ajudando pessoas que estão muito mais velhas, pessoas que estão fracas e vulneráveis. Nós temos que pedir a Deus, mesmo com os nossos 60 e poucos anos, pedir sabedoria. Pedir sabedoria para poder entender e compreender as necessidades daquelas pessoas que nós vamos ajudar. Pedir a Deus paciência e compreensão e carinho. Porque se eu não for carinhoso, se eu não for paciente, se eu não for compreensivo, eu não vou entender aquele amor que o Senhor quer que eu e você tenhamos para todas as pessoas. Nós temos que amar, nós temos que honrar essas pessoas que sempre nos honraram, essas pessoas mais fracas que agora são os nossos mais velhos. E quando o Senhor disse, então, te levarão para onde você não quer ir, entenda, você que necessita de ajuda, entenda, meu Pai, que nesse momento chegou a hora do Senhor gozar nas bênçãos do Senhor, gozar nas mãos de Jesus, porque Ele está levantando os seus anjos. Não entenda como uma maldade, mas sim entenda que na dependência eu estou no melhor lugar, porque Jesus nunca vai me abandonar. E eu e você, querido irmão Ronaldo, minha querida Rita, querida Lucy e as nossas filhas e os nossos genros, temos que ajudar esses cabelos brancos, essas pessoas que necessitam de ajuda, porque eles precisam muito mais do nosso carinho e eles têm muito mais do que eu e você podemos dar para eles. Eles têm mais a dar para nós. Então, vamos dar um pouquinho de tudo aquilo que eles nos deram. Vamos ser servos do Senhor. E não vamos esquecer que não adianta nada ajudar se eu não entendo o tempo daquele que precisa de ajuda. Vamos ajudar e entender que o Senhor tem vasos. E vasos de honra e vasos de desonra. Que eu e você possamos pegar na mão daqueles que necessitam de ajuda e sermos vasos de honra, ser usados pelo Senhor e ter o privilégio de sermos anjos nas mãos de Deus. Cuide dos seus idosos, cuide daqueles que precisam de ajuda, seja um vaso de honra na vida de quem precisa de ajuda, porque quando nós ajudamos, o amor cobre uma multidão de pecados. Deus te abençoe no nome de Jesus. Meu Pai, força, aproveite agora a nossa ajuda. O seu tempo de dependência chegou. Dependência de Deus, que Ele nos coloca para te servir por tudo que o Senhor já nos serviu. Se o Senhor entende isso, se o meu irmão entende isso, se as pessoas que escutam isso entendem que nós temos que servir aqueles que nos serviram, ajudar aqueles que necessitam de ajuda, seremos verdadeiros servos do Senhor Jesus. Deus abençoe meu pai, meu irmão, minha cunhada, minha irmã, minhas filhas e minhas sobrinhas. Chegou a hora de sermos usados. E a você que nos ajudou, muito obrigado, no nome de Jesus. Amém.